Bem-vindo a mais um vídeo no YouTube e hoje eu vou responder mais caixinhas de perguntas que vocês mandaram lá pelo Instagram em mais um Responde Se Souber. Lembra já de deixar seu gostei aqui, comenta no vídeo qual a próxima pergunta que você quer que eu responda e se inscreve no canal. Bora lá. É pecado jogar jogo de terror? Como eu sempre digo, é pra quem acha que é. Eu não gosto, eu não jogo. Mas, por que eu falo essa resposta sempre? Lá em Romanos capítulo 14, eu vou até abrir aqui. Romanos capítulo 14, você vai ter um texto inteiro onde Paulo, ele explica ali sobre comidas de ídolos. Só vou explicar pra vocês. Tinha uma dúvida muito grande nas igrejas antigamente, lá na igreja primitiva, se comidas oferecidas a ídolos podia comer ou não. Por quê? Porque esse tipo de comida geralmente era vendida mais barata por aí. Então a galera que era inteligente, que conhecia a palavra de Deus e já tava no negócio, cara, eles comiam de boa. Eles iam lá, compravam, tranquilo. Agora tinham crentes que eram fracos na fé, que eles achavam que era pecado. Pra eles tudo era pecado. Não pode, é pecado, foi oferecido e tal. Então eles estavam, meu Deus, é pecado ou não é? E aí, pode ou não pode? Então Paulo escreve o texto de Romanos capítulo 14 justamente falando sobre isso. Nem tudo é pecado. Não é só porque foi oferecido que é pecado, etc. Mesma coisa com filme de terror. Nem tudo é pecado. Mas, obviamente, depende mais de você do que você está assistindo. Tá escrito, Romanos 14, o texto todo fala sobre isso. Eu vou ler só o final, versículo 22 e 23. Tá escrito: assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida se é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. O que Paulo fala mesmo? Se você entende basicamente que assistir filme de terror não é pecado, tá de boa, eu não gosto, mas se você gosta, por algum motivo você gosta de assistir filme de terror, cara, assiste na boa e não vai discutir com ninguém sobre isso, fica na tua, entre você e Deus. Literalmente Paulo fala isso. Seja qual for o seu modo de crer a respeito disso, permaneça entre você e Deus, fica na tua. Porque se você for falar isso com um crente que é fraco na fé, que acha que tudo é pecado, ele vai achar que você está errado. E ele vai querer assistir também. E você pode levar o cara a cair. Porque ele não assiste com fé, ele não assiste com certeza. Então quando eu assisto alguma coisa que eu não tenho certeza se Deus se agrada daquilo ou não, Deus não se agradou, não porque você está assistindo, mas por causa da dúvida que você tem. Tudo que você faz sem ter certeza é pecado. Então tem muito, exemplo esdrúxulo, jogar bola não é pecado. Mas tem gente que acha que é. Tem gente que, meu Deus, será que Deus está se agradando? Será que não está? E tá lá jogando. Para esse cara vai ser pecado. Não por causa da bola em si, mas porque ele não tem certeza, não tem fé naquilo que ele está fazendo. Então muitas coisas que a gente faz na vida, que até me pergunta aqui, que é só pergunta assim, não é que seja pecado, é que você não tem certeza. Tá, é pecado jogar jogo de tiro? Cara, não, eu jogo de boa, porque eu tenho certeza que não é pecado. Mas se você tem dúvida se vai ser pecado pra você. Então é pecado pra quem acha que é. Agora uma coisa que é bem simples, tem filmes de terror que eles são extremamente pesados, que já são nível hards ali, que tem negócio de rituais malucos. Cara, tu tem que ser sábio também. Tem coisa que realmente você não tem que assistir. Tem coisa que o crente fala, meu Deus, isso aqui não dá. Eu, por exemplo, eu já comecei a assistir uma série de terror, o nome era Sabrina, lembrei agora aqui. Os adolescentes pediram, tio, assiste, eu fui lá e assisti. Eu não aguentei. Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Isso aqui vocês não deveriam assistir isso aqui também não. Isso aqui não é bom. Tem ritual satânico, tem literalmente o diabo aparecendo na tela. A Bíblia manda você expulsar demônio, não colocar na TV da sua casa. Só uma dica. O que fazer se a mãe só vive xingando? Observação, ela é crente. Você tem que honrar a tua mãe. Ah, minha mãe é crente, mas ela vive xingando em casa. O que a gente pode fazer? Tenta sentar, não sei como é sua mãe é. A minha, quando eu vejo que ela tá fazendo alguma coisa errada, eu geralmente sento e converso com ela. Funciona. A gente senta, conversa. Mãe, a senhora tá errando isso aqui, olha isso aqui. Eu converso com a minha mãe assim. Não sei se você conversa com a sua também. Tenta bater esse papo. Não é legal uma mulher de Deus ter essa boca suja. Mostra na Bíblia para ela que não pode, etc. Mas, no geral, tente ser o mais respeitoso possível. Honre a sua mãe. Porque mesmo sua mãe xingue, seja uma má crente, de tudo, a Bíblia manda você honrá-la. Você tem que honrar sua mãe até quando ela está errada. É pecado usar incenso ou se associar a outras religiões? Depende. Incenso, geralmente, é um troço que a galera coloca para cheirar. Eu acho terrível. Eu nunca achei um incenso que eu acho bom. Acho terrível. Eu não uso aquele troço de jeito nenhum. Mas, obviamente, que muitas religiões, aí, falsas religiões, até essas loucuras dentro do catolicismo que tem algumas, a gente vê pessoas colocando incenso para adorar santos, para adorar deuses pagãos, para adorar essa loucura toda aí. Até em questões de umbanda, candomblé, essas coisas aí tem. Então, muita gente usa incenso para isso. Depende da intenção do teu coração. Você tá acendendo incenso só porque você gosta do cheiro, porque você acredita numa mandinga que se colocar o incenso aceso na tua pia, você vai ficar rico. Se você colocar o incenso na pia, tudo vai dar certo. Se você colocar... Então,
depende do teu coração. Você tá colocando só porque você realmente gosta do cheiro? Então de boa, cada um com suas coisas. Agora, se você tá colocando porque você acha que aquilo vai te trazer dinheiro, que aquilo vai te trazer... Nem sei pra que serve incenso na crença popular. Então, cara, você é um idólatra. Cuidado. Esse negócio de animismo, de dar poder àquilo que não tem poder, basicamente você tá sendo idólatra. Quando você... É um misticismo, né? Você fala que certas práticas do seu dia vão dar poder pra você, vão dar sorte, vão dar dinheiro. Eu esqueci quando você trouxe. Cara, minha cabeça parou de funcionar agora, que eu esqueci como é que chama isso aí. Nossa, sumiu da minha mente. Qual o nome disso? Isso é... Simpatia, lembrei. Esse negócio é simpatia, isso é pecado, tá? Não sei se você sabe, mas é pecado. Próxima pergunta. A igreja onde eu congrego proibiu os hinos de Voz da Verdade, porque eles não acreditavam na Trindade. Eu sabia que eles não acreditavam na Trindade, mas as músicas deles são muito boas. Eu nunca parei pra analisar todas, mas as poucas que eu conheço eu gosto. Beleza, um cara que não acredita naquilo que você acredita, a gente pode cantar a música dele, até um cara que não é cristão. Um cantor que era cristão, por exemplo, um J.A. Davi, que aí em algum momento da vida ele se desviou. A música dele para de prestar por causa disso? Eu vou generalizar aqui porque a resposta é a mesma. A música de um cara para de prestar só porque ele não acredita naquilo que eu acredito exatamente? A música de um cara para de prestar só porque ele se desvia? A resposta é não. A gente tem um relato bíblico muito parecido com esse caso, eu vou até colocar aqui para ler. Uma vez Jesus, falando dos fariseus, ele disse: obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então Jesus, ele diz, esse mesmo princípio que Jesus aplica aqui, a gente consegue aplicar em música. Muitos cantores por aí se desviaram, a vida deles é uma bagunça, mas a música que eles fizeram é boa, o ensinamento deles é bom. Então ouça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Mesma coisa esse cara aí, você tá falando, eles não acreditam na Trindade. Eu acredito na Trindade, beleza. Então eu vou gostar das músicas dele, a música até que é bonita, mas não vou acreditar no que ele acredita, tá de boa. É só você ser inteligente nessas questões. Lembrando que tem uma aula inteira sobre a Trindade na nossa nova plataforma de ensino da Next Academy, não sei se você conhece. Lá tem uma aula inteira sobre a Trindade, um curso inteiro sobre a Trindade. São mais de 10 aulas só nesse curso, onde eu explico se Deus existe, eu explico que Jesus é Deus e eu explico sobre o Espírito Santo. Esse é o curso mais completo que eu conheço sobre a Trindade e é um dos cursos que tem dentro da nossa academia. Hoje são mais de 50 cursos disponíveis e mais de 700 aulas lá para você assistir. Então, caso você não conheça, me ajude a continuar esses projetos de ensino. Clica aqui no primeiro link da descrição da Next Academy. Quem morre sem conhecer a Cristo e o Evangelho, para onde vai? Céu ou inferno? Depende do julgamento que essa pessoa receber. Deus, ele julgará todas as pessoas, até aquelas pessoas que provavelmente por algum motivo na história morreram sem conhecer o Senhor. A Bíblia diz que elas serão julgadas pela sua consciência, porque para os gentios, como Paulo fala, a consciência deles é a lei. Olha o que está escrito, Romanos 2, 12 a 29. Todo aquele que pecar sem lei, também sem lei perecerá. E todo aquele que peca sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos. Embora não possuam a lei, mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, por meio de Jesus Cristo, conforme o Evangelho declara. Aí o texto continua aí. Mas só para você entender o que Paulo falou aqui. Basicamente, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, o cara mora, sei lá, no mato, mas ele sabe dentro dele que matar é pecado. Não que seja pecado, obviamente, mas ele sabe que é errado, não é legal matar. Mesmo que ele tenha crescido numa sociedade onde matar é normal, ele sabe dentro dele que não é legal matar. Porque todo ser humano tem dentro de si o conhecimento prévio do bem e do mal. Vamos lançar bastante aí. Porque Adão e Eva lá no princípio, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então você sabe o que é certo ou errado, mesmo que ninguém te diga, não, isso aqui é errado. Você sabe, você tem uma própria balança moral dentro de você que mostra, você te acusa, isso é errado. Então, como Paulo fala bem aqui, às vezes os gentios que não conhecem a Deus, no caso na época, né, hoje nós somos gentios, etc., que não conhecem a Deus, às vezes sem querer, mesmo não conhecendo a lei, eles cumprem a lei. Deus vai julgar eles por isso, pela consciência deles. Você, mesmo não conhecendo a Jesus, você sabe que é errado matar, porque a tua consciência te acusa disso.
Deus vai julgar você pela sua consciência. Mesmo não conhecendo Jesus, você sabe que é errado mentir. Deus vai te julgar pela sua consciência. Agora, se você, sabendo que é errado matar, porque a tua consciência te acusa, você vai lá e mata, Deus vai te julgar. A consciência te acusou, você não ouviu, por isso você vai ser condenado. É meio que isso. Se você quer entender mais sobre esse assunto, Romanos 2, 12 a 29, Paulo fala exatamente sobre isso. Destruir uma estátua ou oferenda de deuses pagãos é errado ou só falta de respeito? Hoje em dia é meio que errado. Por quê? Antigamente o povo de Israel fazia isso e os próprios reis que assumiam o cargo em Israel, eles saíam derrubando estátua de Aserá, de Baal, esse negócio todo. Por quê? O povo de Israel, na antiguidade, era basicamente o juízo de Deus. Por exemplo, só para deixar mais claro na tua cabeça. Quando um juiz ele declara alguém culpado, ele exerce juízo sobre aquela pessoa. Ele manda ela ser presa, às vezes nos Estados Unidos é pena de morte, é prisão perpétua, esse negócio todo. Castração química. Deus, ele é um juiz. Agora ele está julgando. Está escrito que ele é um juiz que está no seu trono julgando, nesse momento. E aí ele declara alguém culpado. Ele declara a nação de Sodoma e Gomorra culpado. Ele manda fogo do céu, ele manda juízo. Ele declara o mundo culpado na época de Noé. Ele manda água que destrói tudo. Ele declara os egípcios culpados. Ele manda 10 pragas que acabam com o Egito. Ele declara a galera de Jericó culpada. Aí o que ele faz? Ele manda seu povo para destruir Jericó. Então você entendeu que antigamente o povo de Israel era instrumento de Deus para aplicar juízo. Os Israel era um instrumento de Deus para aplicar juízo. É por isso que você vê na antiguidade Israel matando nações inteiras, matando criança, matando mulher. Por quê? Porque Deus estava aplicando juízo sobre aquele povo. Deus estava aplicando juízo e usando Israel como um instrumento de juízo. É por isso que Israel destruía altar de Deus pagão, saiu derrubando estátua, porque era instrumento de juízo. Agora, no Novo Testamento, a igreja não é instrumento de juízo. Nós não podemos sair por aí matando gente. Porque você não crê em Deus. Não existe mais isso. Por quê? Nós não somos instrumento de juízo. Hoje, nós, igreja, anunciamos o juízo. É por isso que quando lá você vê Paulo pregando na Grécia, Paulo não sai destruindo a estátua de Zeus, a estátua de Diana. O que ele faz? Ele pega uma daquelas estátuas ao Deus desconhecido, que na verdade não tinha estátua, e ele prega usando aquilo. Então, hoje em dia, a igreja não é instrumento de juízo. Eu não posso sair por aí causando juízo de Deus nas pessoas. Eu posso anunciar o juízo. O seguinte, se você continuar nesse caminho, o caminho te leva para o inferno, porque o inferno é o juízo de Deus, é o final. Então você pode anunciar o juízo, mas você não pode exercer o juízo. Agora, sei lá, tem uma oferenda na tua casa, na frente da tua rua, na calçada. Aí, meu irmão, o cara colocou no caminho, né? Não tem problema chutar, porque o cara colocou no meio da rua, aí a culpa não foi minha, foi dele. O cara que colocou no meio do caminho. Mas você entendeu, você não precisa fazer necessariamente isso. Mas tá no caminho, às vezes acontece. Quais são todos os anjos que aparecem na Bíblia? Nossa, na Bíblia aparece anjo pra caramba. Eu vou tentar lembrar de cabeça aqui. A gente tem o famoso anjo Gabriel, que ele é chamado pelo nome. Gabriel é o cara que a Bíblia diz que ele é assistido, ele assiste perante Deus, quer dizer que ele tá lá com Deus, do ladinho ali no trono. A gente tem por nome também Miguel, que é um arcanjo. Arcanjo é o anjo-chefe, é o anjo comandante. A Bíblia, o único que a Bíblia menciona é o próprio Miguel. Ele aparece tanto no Apocalipse lutando contra o dragão, lá em Apocalipse capítulo 12, aparece também lá em Daniel capítulo 10, lutando contra um principado que tentou impedir que uma resposta chegasse a Daniel em oração, nos 21 dias de oração. Aí a gente tem outros anjos que eles não têm nomes em si, mas eles aparecem no céu. A gente tem o anjo da água, que aparece em Apocalipse. A gente tem o anjo do ar, o anjo que segura os 4 ventos. A gente tem o anjo do fogo, um anjo forte, que aparece no Tribunal de Apocalipse capítulo 10, que é um anjo que ele ruge como um leão, tem poder de sol, é muita loucura. A gente tem um anjo do abismo, que na verdade é um demônio. Tem um monte de anjos na Bíblia. Cara, eu passaria horas só explicando pra vocês cada um dos tipos de anjos. Tem 3 anjos que descem na terra e comem junto com Abraão. Tem 2 anjos que vão até Sodoma e Gomorra e pegam Ló pela mão e mandam fogo cair do céu. Tem muito anjo na Bíblia. Isso aqui dá uma aula completa sobre isso. Eu fiz essa aula lá na The Next Academy. Caso você não conheça, o primeiro link da descrição, você tem um curso completo sobre anjos e demônios que eu cito cada um desses anjos. Então, se você não conhece, clica aqui, é R$ 9,90. Você já entra nessa academia e aprende mais sobre esse assunto, porque é extremamente interessante e não cabe num vídeo só. Gente, curte esse vídeo, comenta, inscreva-se no canal, porque amanhã eu tô aqui de novo respondendo mais perguntas. Até a próxima.